CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h05. Bom dia, está começando o CBN Esportes, hoje quarta-feira, 5 de julho de 2023, uma quarta-feira com muitos assuntos. Seleção brasileira já tem um comandante, interino ou não, mas já tem um comandante. Sorteio de Copa Libertadores, jogos de Copa do Brasil. Aliás, a fase quartas de final foi inaugurada ontem, né? Tivemos o primeiro jogo entre Bahia e Grêmio, 1-1. O tal do Cuiabano do Grêmio é bom jogador, hein? Forte, uma barbaridade. Fez o gol de empate, o Grêmio que perdia no segundo tempo para o Bahia. E o Cuiabano entrou e fez o gol de empate do tricolor gaúcho. Seleção brasileira, a CBF confirmou o acerto com o técnico do Fluminense, Fernando Diniz. O treinador esteve na sede da entidade ontem à noite, lá na Barra da Tijuca, para finalizar o contrato. Ele será apresentado hoje às 15h no Rio de Janeiro. Diniz assinou contrato de 1 ano. Será uma espécie de técnico tampão até a chegada de Carlo Ancelotti para a Copa América do ano que vem. E outros planejamentos, como o pré-olímpico, de repente até uma permanência do Diniz, seja como auxiliar do Ancelotti ou lá como um funcionário da CBF, mas de qualquer maneira é o novo comandante da seleção brasileira. Vamos de Ponte Preta, a Ponte que estreou ontem na Copa Paulista, tem Série B de Campeonato Brasileiro. Antônio Lupe, bom dia, essa macaca. Tudo bem, Carlão? Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. Um jogo horrível ontem à noite entre 15 de Piracicaba e Ponte Preta na abertura da Copa Paulista. Derrota da Ponte, vitória do 15 por 1-0. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes da partida. Em relação à equipe principal, foco e preparação para o duelo contra o Avaí. A Ponte busca engatar a terceira vitória consecutiva e ficar ainda mais longe da parte de baixo da tabela e, quem sabe, pular para a primeira metade da tábua de classificação. Daqui a pouco, Mailton fala a respeito da preparação e também das várias funções que vem fazendo com a camisa da Alvinegra. Tá aí, Mailton, já foi atacante pela esquerda, já foi lateral esquerdo, já foi lateral direito, que é a posição original do Mailton, tem ajudado a Ponte nesta Série B de Campeonato Brasileiro. Vamos de basquete, a seleção brasileira, basquete feminino, venceu os Estados Unidos ontem por 67-57 pela Copa América. Com o resultado, o Brasil está classificado à fase quartas de final da competição, onde enfrenta a quarta colocada do Grupo B. O duelo acontece na próxima sexta-feira no México. Ainda não está definido aí o adversário da seleção, mas sexta-feira já tem esse confronto pela fase quartas de final lá no México. Vamos para a capital paulista com Vinícius Moura, hoje movimentado o cenário, hein? Corinthians tem Copa do Brasil, São Paulo e Palmeiras vão duelar também pela competição, o famoso choque rei. Vinícius Moura. São Paulo e Palmeiras se enfrentam hoje no Morumbi no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O tricolor terá o desfalque de Caleri. Juan será o substituto do argentino. Já Rony pode ser a ausência no Palmeiras. Ele sofre com um inchaço no tornozelo. O duelo São Paulo e Palmeiras começa às 7h30 da noite. Às 9h30, o Corinthians duela com o América no Independência, em outro duelo da Copa do Brasil. O alvinegro deve ter Renato Augusto no banco de reservas. Já o meia Matias Rojas não foi registrado a tempo e só poderá estrear pelo Corinthians no sábado contra o Atlético Mineiro. E o Santos irá efetivar a compra do atacante Soteldo, apesar do venezuelano estar afastado pela comissão técnica do Peixe. Que rolo virou esta contratação do Soteldo, objeto de desejo do Santos, de repente quase naufragou, aí problemas disciplinares, mas o Santos deve efetivar aí a compra do camisa 10, o venezuelano Soteldo. Brinco de ouro, Guarani Lupe, Bugrão tem que ganhar sábado em Londrina. Jogo de manhã, sábado de manhã, hein? Às 11 horas da manhã, porque os refletores, o sistema de iluminação do Brinco de Ouro da Princesa
está passando por uma pequena reforma, mas a tendência é de que o sistema de iluminação melhore no Brinco de Ouro para os jogos noturnos. Enquanto isso, o Guarani vai jogando no período da manhã, no sábado contra o Londrina, às 11 horas. Humberto Louser tem problemas agora na lateral direita. Diogo Mateus, suspenso. Substituto, Alvarinho, suspenso. Ian, de apenas 17 anos, deve receber a oportunidade. A base vem forte, menino Ian, destaque aí, sub-17, sub-20, se ele for realmente aí o escolhido, que ele tenha boa sorte com a camisa do Guarani nesse jogo tão importante contra o Londrina, sábado, 11 horas da manhã, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Libertadores, daqui a pouco, 13h, hein? O sorteio da fase oitavas de final da Liberta. O evento será em Luque, no Paraguai. Possibilidade de grandes duelos, uma vez que favoritos ficaram no pote 1 e favoritos ficaram no pote 2. De repente, um Palmeiras e Flamengo, que é a grande rivalidade hoje no futebol brasileiro. Já pensou, Antônio Lupe? Meu malvado favorito. Meu malvado favorito. Gostei. E o Wimbledon, hein? Nossa Bia Haddad está jogando. O jogo era para ter sido realizado ontem, né? Mas em razão das chuvas lá na grama sagrada de Wimbledon, o jogo foi transferido para hoje. A nossa Bia Haddad está perdendo para a Kazakh Putintseva, Yulia Putintseva. 7-0 e 2-0 agora no segundo set em game. Fernando Diniz para a seleção brasileira. Em nota, a Fluminense diz que ida de Diniz para a seleção não vai causar impacto no dia a dia do clube e ainda revela importante compensação financeira para liberar treinador para a CBF. O clube carioca também reitera que jamais teria concordado com a liberação de Diniz sem ter a total certeza da compatibilidade da entidade com os desafios do tricolor para a temporada deste ano, viu, Carlão? Boa, Fabião. Aliás, o outro lado, né, desta ida do Diniz para a CBF, segundo informações, a CBF fez o contato primeiro com o Fluminense, aí sim, todo o desenrolar da negociação e a confirmação do novo técnico da seleção brasileira. E daqui a pouco o Diniz vai falar aqui no CBN Esportes, o presidente da CBF, o Edinaldo, temos destaque também direto do Rio de Janeiro, então você vai ficar sabendo, vai ficar por dentro de tudo que aconteceu aí na negociação Fernando Diniz e CBF. E você pode acompanhar o CBN Esportes através das nossas redes sociais, o YouTube, CBN Campinas. E claro, participe, mande o seu áudio, mande a sua mensagem. Eu já vou passar o telefone fresquinho aqui para Antônio Lupe. Você vai ter o prazer de conversar, digitar com Antônio Lupe através do telefone 19 99186 9070 99186 9070. É importante, mande o seu nome, a cidade de onde você está digitando ou falando, que o Antônio Lupe vai ler ou vai colocar o seu áudio aqui nos 99.1 da Central Brasileira de Notícias, Lupe. E hoje tema livre, você pode falar sobre Fernando Diniz na seleção brasileira, sobre Ponte Preta, sobre Guarani e também se quiser arriscar os palpites para os jogos da Copa do Brasil envolvendo Corinthians e América, Palmeiras e São Paulo, fique à vontade, mande sua mensagem porque ela vai pro ar. Tá certo! E o programa hoje, na técnica ele, Valmir Bortoleto, já comprou a passagem, sexta-feira o Pássaro de Prata vai para a ressacada, ele vai assistir Ponte Preta e Avaí, ele que é ponte pretano fanático. E Daniel França nos streams, é o homem online aqui da CBN. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco tudo sobre seleção brasileira, a confirmação de Fernando Diniz como novo treinador canarinho. CBN Esportes Campinas. Quer ser o profissional do futuro? Seja pós. Faça pós-graduação na PUC Campinas. Inscrições abertas para especialização ou MBA com mais de 40 cursos em 7 áreas. Estudo à distância ou presencial, mentoria profissional com número reduzido de alunos, network qualificado e a qualidade de uma das melhores universidades do mundo. Acesse puc-campinas.edu.br/pós e transforme a sua trajetória profissional. Pós-graduação PUC Campinas. Seja pós. Seja você o futuro. Em 2023, o PNI, Programa Nacional de Imunizações, completa 50 anos.
Ao longo do tempo, o PNI ajudou o Brasil a se tornar referência mundial em saúde pública e consolidou a estratégia de vacinação nacional, proporcionando mais segurança e qualidade de vida para a população. E para garantir essa proteção é essencial a imunização desde o nascimento. A vacinação é a maneira mais eficaz de proteger você e nossos pequenos de doenças graves. Para mais informações sobre o PNI e o calendário de vacinação, vá ao posto de saúde mais próximo e verifique se sua caderneta está em dia. Vacine-se. Imunizados somos mais fortes. Uma iniciativa CBN Campinas. Está difícil achar documentos e gerenciar o que é impresso na sua empresa? O custo com manutenção está alto demais? O outsourcing de impressão é a solução. Chega de impressoras quebradas e negócios parados. O melhor SLA e o melhor time de suporte com a qualidade Rework. Dê agora mesmo um grande passo rumo à transformação digital. Escolha a excelência. Escolha a Rework. Soluções impressas e digitais. Em Campinas, ligue 2137-1128. Trânsito. Bom dia, Thaís. Mas antes do trânsito, gostaria de parabenizá-la. Hoje é uma quarta-feira especial, aniversário de Thaís Azevedo. Ela que vai pagar o happy hour hoje. Sim. Muitas felicidades, hoje é na conta da Thaís. Muita saúde, sucesso, dinheiro no bolso. Thaís, bom dia. Bom dia. Muito obrigado, Carlão, Lupe. Muito obrigado mesmo, viu? Não é todo dia que a gente faz 22 anos, né, Carlão? Tem que comemorar. Exatamente. Parabéns, Thaís. Merece. Valeu, Thaís. Obrigada. E Campinas nesta quarta-feira? Olha, tá um pouco, assim, carregada ali no centro, viu, Carlão? Primeiro que a Dr. Delfino Sintra, ela tem um bloqueio ali sentido centro, desde a Barão de Monte Alegre até a Praça Napoleão Laureano, por conta de obras, então o motorista perde tempo por lá. A Barão de Itapura também está carregada, desde a Delfino Sintra até a Sacramento, pelas duas pistas, motorista reduz a velocidade. Por conta dessas obras, acaba refletindo na Avenida Andrade Neves, que tem trânsito intenso da Barreto Leme até a praça ali, Luiz Signorelli, sentido Castelo. No sentido centro, o motorista também perde tempo, desde a rua Rodrigo Alves até a chegada ali ao semáforo da rua Doutor Otávio Mendes, motorista perde tempo por lá. Outro ponto carregado é a Avenida Senador Saraiva, que tem trânsito intenso, sentido viaduto Miguel Vicente Cury, pela pista da direita, desde a rua Barreto Leme até a Avenida Campos Sales. Carlão. Valeu, Thaís. Uma boa quarta-feira e comemore bastante. Obrigada, Carlão. Até amanhã. Valeu. Precisando de uma grana extra? Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil e saia do sufoco. Rápido, fácil e não precisa abrir conta. fgts.mercantil.com.br 11h19 é o CBN Esportes, atualizando aqui o Wimbledon. Bia Haddad Maia vai perdendo por 1-0 em set, mas vai vencendo o segundo set por 3-0. E vamos torcer para que ela possa empatar e aí sim conquistar a virada. Bia Haddad, que fez um Roland Garros maravilhoso. Participações, meu caro Antônio Lupe, 9... Esqueceu. 99186, vai TP, 99186-9070, 99186-9070. A galera está conosco. Vamos Lupe. com as informações, as mensagens de áudio. Tem mensagens de áudio aqui no CBN Esportes. Bom dia. Manda abraço para Gustavo Cearazinho, Carlão. O seu primo apareceu aqui, o Thiago. Grande Cearazinho, Tiagão fera, esteve ontem aí contigo, vocês me mandaram mensagem, um abraço pro Tiagão, claro, para você, Cearazinho. Tem mais. Bom dia, Tanupe, Carlão, Fábio Chaves, como vocês estão? Tá bem? Bugrão Grande Londrina, Ponte Preta faz um bom jogo, ambos vão se recuperar no campeonato e fazer um campeonato com dignidade. Marcelão, Jardim Marisa. Bom trabalho a todos. Valeu, um abração. Manda abraço também aqui para o João Galberto, lá de Jundiaí, tá mandando bom dia para todos. Quem mandou mensagem para a gente também foi o Valdir, lá de Cosmópolis. Esses dirigentes estão querendo acabar com o futebol brasileiro. Contratam um técnico interino
para esperar um técnico estrangeiro. E se o interino estiver dando certo e o outro que entrar dar errado? Mais uma lambança dos dirigentes. Brincadeira! Mensagem do Valdir Félix, lá de Cosmópolis. Tem mais mensagens, mas daqui a pouco a gente dá um giro. Opa, mandando parabéns para Thaís Azevedo, hein? Boa. Parabéns, Thaís, Deus te abençoe. É o Giovanni, a gente vai encaminhar a mensagem para ela, viu, Giovanni? Obrigado aí pela audiência. Valeu, Antônio Lupe. Então vamos com seleção brasileira. Ontem foi confirmada a contratação do técnico Fernando Diniz e Vinícius Moura traz toda a informação como foi aí a negociação entre Diniz e CBF. A Confederação Brasileira de Futebol anunciou o técnico Fernando Diniz como treinador interino da seleção e ainda confirmou que o italiano Carlo Ancelotti irá assumir o cargo na Copa América do ano que vem. Diniz irá conciliar o trabalho na seleção brasileira com o seu cargo de treinador do Fluminense. Fernando Diniz será apresentado hoje à tarde na sede da Confederação Brasileira de Futebol. Tá aí Vinícius Moura e Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, fala como foi também o acerto com o técnico do Fluminense. Fernando Diniz, ele vai conduzir os destinos da seleção brasileira durante um ano e tenho certeza que vai fazer com muita competência, como sempre foi peculiar em sua trajetória profissional. Portanto, a gente tem convicção. A carreira de Fernando, todo mundo já acompanhou, entendeu? Como atleta e também como treinador. Ele desde quando iniciou, pelo menos eu acompanhei o trabalho dele a partir do Audax, que foi um trabalho muito competente, um trabalho que deu uma visibilidade muito grande também para o futebol brasileiro, porque era um modo diferente de treinar os atletas e que saiu de uma mesmice para situações arrojadas, e eu tenho certeza que todo esse trabalho e a competência que ele tem, ele vai aplicar na seleção brasileira e que será muito bem recebida por todos os atletas. O Edinaldo demonstrando conhecimento de futebol, algo que não era muito, não acontecia em outros tempos, com o Ricardo Teixeira, com o Marco Polo Del Nero, mas o Edinaldo mostrando aí um conhecimento futebolístico, falando do histórico de Fernando Diniz, que também disse, né, que está realizando um sonho, disse Fernando Diniz para o site da CBF, né? Fala, Diniz! Um sonho para qualquer um, uma honra e um orgulho enorme poder prestar serviço à seleção. De fato, é uma convocação, ainda mais do jeito que aconteceu. É um trabalho conjunto da CBF com o próprio Fluminense. Eu tenho muita convicção de que a gente tem tudo aí para levar isso adiante e fazer o que dê certo. Na verdade, alguns até desses jogadores foram meus jogadores quando mais jovens. Posso citar que têm sido convocados, que estiveram na Copa do Mundo, no caso, dois que me vêm à cabeça, o Bruno Guimarães e o Antony. E acompanhei muito assim, o crescimento de toda essa geração. Também fui adversário de alguns e outros tantos acabei admirando, jogando aqui no Brasil e na Europa. Então, para mim, vai ser motivo de muito orgulho poder participar disso e procurar ajudá-los de todas as formas possíveis. Tá aí, Diniz, boa sorte aí neste trabalho, que você prossiga até na CBF, porque merece, é um cara competente, é um cara que se preparou para isso e chegou o momento e agora tem que agarrar. Fábio Chaib, e aí, técnico tampão ou não, possibilidade de permanência, projeto na seleção olímpica também, é o combo de Fernando Diniz, o novo técnico da seleção brasileira, nos próximos 365 dias. Mas causa um pouco de estranheza isso, né, Carlão? Porque já está apalavrado com o Carlo Ancelotti, mas o próprio Ancelotti não confirma. O Ancelotti faz questão de dizer que tem contrato com o Real Madrid até o final de junho, mas não confirma essa oferta da seleção brasileira. E o Diniz tem um estilo de jogo um pouco diferenciado, né? Totalmente diferente do Ancelotti. É um cara que tem as suas ideias, né? O Diniz põe as suas ideias em prática, diferentemente do Ancelotti. Para ser um auxiliar, para ser um interino, eu acho que deveria ser um cara que pensa um jogo um pouco igual, né, ao Ancelotti. E o Diniz vai começar no trabalho para depois parar
Eu achei um pouco estranho isso, mas é válido, né? Vamos ver se o Diniz realmente vai continuar com o Ancelotti. Se o Ancelotti realmente vem mesmo, né? Porque não está explícito isso ainda, não está confirmado. Mas o Diniz poderia, desde o começo eu achava que o Diniz poderia ter uma chance na seleção brasileira, mas não nessa junção com o Ancelotti. Acho que cada um faria o trabalho diferente. Mas vamos ver se dá certo, né? Porque depois, quando o Ancelotti chegar, vão ter mais apenas 2 anos para a Copa do Mundo. Não sei se é o tempo suficiente, já com o Diniz fazendo um outro trabalho, mas espero que dê certo, sim. E o Fluminense, como eu disse anteriormente na abertura, disse que não terá empecilhos para o trabalho continuar no Clube Carioca, que a CBF consultou, sim, o Fluminense, que recebeu uma compensação financeira, não quis detalhar os valores, mas que recebeu uma compensação financeira para liberar o Diniz para esses jogos deste ano e, consequentemente, do ano que vem também. Tá certo, eu tô com você, Fabião. Também achei meio estranha essa história, mas de qualquer maneira a gente torce aí para que dê certo, que o Diniz consiga aí realizar um trabalho legal, Antônio Lupi. Até pegando a participação do Valdir Félix, né? Falando, contrata um interino, aí depois vem o verdadeiro. E se o interino vai bem, chega o técnico contratado, o técnico efetivo e não dá certo. Isso me lembra 2009, Palmeiras. né? Fábio Scheibe acho que tem mais memórias do que eu. O Palmeiras liderava o Campeonato Brasileiro com folga, com o Jorginho Cantinflas, né, no comando técnico do Palmeiras. Não me lembro qual foi o técnico que saiu pro Jorginho assumir. Luxemburgo. O Luxemburgo saiu, veio o Jorginho, que ficou ali como interino, a diretoria contrata, não contrata. Muricy estava no mercado no sopa, depois do trabalho espetacular que tinha feito no São Paulo. O Palmeiras contrata o Muricy e acho que até manda embora o Jorginho, se não me engano. O Jorginho não fica na comissão técnica. O Jorginho não fica porque ele queria ficar. Tanto é que ele veio para a Ponte. Exatamente. E aí o que acontece? O Flamengo consegue lá na reta final do Brasileiro, que já era de pontos corridos, conquistar o título. Particularmente, acho que seleção brasileira para o Fernando Diniz é muito. Mas espero que ele tenha sucesso, que ele consiga desenvolver um bom trabalho e que a torcida do Fluminense tenha paciência, porque dividir as atenções entre seleção brasileira e Fluminense, um time gigante do futebol brasileiro, vai ser difícil, um baita desafio para o Diniz. E se o Ancelotti vier, que ele tenha sorte e sucesso junto com o Diniz. E outra, né, Lupe, Fabião, ouvintes, ele aceita esta situação, talvez no pior momento, ou no momento de instabilidade do Fluminense na temporada 2023. Então, resta saber como que a torcida do Fluminense vai reagir a esta situação em caso de tropeços no Brasileirão. Tem aí Copa Libertadores, já o sorteio a gente vai saber com quem que o Fluminense vai jogar na próxima fase. Mas opiniões parecidas. Eu acho também muito cedo para o Diniz assumir a seleção brasileira, mas é um ano. De repente, ele, com resultados, com ideias de jogo, ele pode aí contrariar algumas opiniões, inclusive a minha, que eu acho que não era o momento. Eu acho que a seleção já poderia ter um treinador, ou então efetiva o Diniz como treinadora da seleção brasileira. Mas, de qualquer maneira, dentro desse processo, a gente espera aí que o Diniz tenha sucesso, Lupe. O Emerson, ele afirma aqui na participação pelo WhatsApp, difícil o Diniz dar certo na seleção. Para impor o esquema dele, tem que treinar, coisa que na seleção não faz. E outra, se não convocar jogadores do Fluminense, vai gerar aquele climão. Apesar que os jogadores do Fluminense são jogadores mais experientes, né? Que já até que o André tem sido levantaram essa hipótese ontem, né? Imagina uma data FIFA, por exemplo, o Diniz, como tem sido convocado jogadores do Palmeiras, do Flamengo, agora recentemente. O Diniz convoca algum jogador do Flamengo, algum jogador do Palmeiras, o Fluminense está brigando com o Flamengo e com o Palmeiras por algum objetivo. Daí, no jogo seguinte, já como aconteceu com o Palmeiras contra o Bahia, que não pôde contar com os jogadores convocados, o Palmeiras acaba prejudicado, daí vão jogar a culpa no Diniz, que está no Fluminense. Ficou uma mescla aí de trabalhos que não tá sendo objetivo, né? E não vejo vantagem nenhuma para o Fluminense nessa negociação, apenas para a CBF, para o Diniz mesmo, né? O seu xará, o Carlos Matos, ele afirma: bom dia, já não estava assistindo jogos da seleção devido à quantidade de jogador mala. Agora com o Fernando Diniz o negócio complicou. Tá bravo o pessoal aqui, hein? O pessoal tá bravo demais. Diniz vai calar a boca de muita gente. Rogério, abraço aos amigos da CBN. Obrigado, Rogério, pela participação.
são algumas opiniões Tá equilibrado, distintas, né? Tá equilibrado, senti um certo equilíbrio. Muita gente apoiando e muita gente não concordando com a chegada do técnico Fernando Diniz. Almerzinho, 11 horas 30 minutos, tem mais um tempinho ainda? Tem mais participações, ou Lupi? Tem participações aqui, informação importante, como sempre, quando chega o dia 5 e não é o quinto dia útil, eu sofro algumas piadas e é o que o Renato faz. Bom dia, informação importante. Hoje é dia 5, mas não é o quinto dia útil. Abraço, até mais. Obrigado pela informação, viu? Deixa eu mandar um abraço também aqui para o Davilin Coradelli. Ele fala assim: bom dia, CBF tinha que efetivar como titular o Diniz. Eu acho que para o trabalho seria, mesmo eu concordando ou não, isso não interessa, mas eu acho que para o trabalho da seleção brasileira seria o ideal. Eu também estou com o ouvinte nesta opinião, mais ou menos parecido, né? Fabião também foi na mesma esteira. Na mesma seara. E sabe quem mandou mensagem pra gente também aqui? O Chassi de Grilo, amigo de Eliel Almeida. Ele está em BH ainda, será? Tava competindo lá o Peterson. Acredito que não. Ele tá ouvindo, se ele tiver em BH, ele manda mensagem pra gente. Peterson, o Chassi de Grilo, sempre na audiência aqui do CBN Esportes e também do Arena. Um abraço pro Peterson, figura sensacional, batemos um papo com ele lá em Itu. 6-0, Biadade, um pneuzinho na Yulia Putitseva, tudo empatado lá em Wimbledon, 1-1, repórter CBN. Repórter CBN. Quarta-feira, 5 de julho de 2023. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a defender a manutenção dos benefícios concedidos à Zona Franca de Manaus. Ele deu a declaração depois de se reunir com o governador do Amazonas, Wilson Miranda Lima. Os dois debateram pontos da reforma tributária. O ministro também recebeu o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que disse estar de acordo com 95% da proposta. A Polícia Civil de Minas Gerais indiciou por tentativa de feminicídio o fisiculturista Veldrin Lopes de Alcântara. Ele atirou 4 vezes contra a ex-companheira Ellen Cristina Ottoni. O caso aconteceu em fevereiro em Belo Horizonte. A informação foi obtida com exclusividade pela reportagem da CBN. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o suspeito. O fisiculturista chegou a ficar foragido. A vítima passou mais de 10 dias internada. A Conmebol vai fazer hoje o sorteio dos jogos das oitavas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana. O evento começa à 13h pelo horário de Brasília. Na Libertadores, os representantes brasileiros são Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense, Internacional e Palmeiras. As partidas de ida estão marcadas para a semana do dia 2 de agosto. No caso da Copa Sul-Americana, os times brasileiros classificados são Bragantino, São Paulo, Goiás e Fortaleza. Os jogos de ida da competição estão agendados para a semana que vem. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. A campanha do Agasalho 2023 precisa da sua ajuda.
A sua atitude vai aquecer o coração e o corpo de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua com roupas, calçados e cobertores limpos e em bom estado. Se puder, dê preferência para roupas masculinas. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Juntos fazemos a diferença. Doe, uma iniciativa CBN Campinas. O Park Shopping Mojimirim acaba de inaugurar com diversas opções de compras, gastronomia e lazer. E em breve supermercado, academia, cinema e muito mais. Venha conhecer Park Shopping Mojimirim, o seu novo destino de compras e lazer. CBN Esportes Campinas. Onze horas 36 minutos é o CBN Esportes, atualizando aqui. A Bia Haddad empatou com a Kazakh Putintseva. Primeiro set 6-3 Kazakh e 6-0 Bia Haddad, um pneuzinho no segundo set, 1-1, e daqui a pouco o sorteio da Copa Libertadores. Fala, Lupe, antes da gente ir para a Pauliceia ou para a Selva de Pedra, né, a nossa capital paulista. Exatamente. Rapidamente, só registrando mais participações, o pessoal tá mandando mensagem, Carlão. O Edivaldo mandou um áudio muito legal aqui, parabenizando a programação esportiva da CBN, inclusive você na apresentação. Obrigado ao Edivaldo. Edivaldo mesmo? Esqueci o nome dele, rapaz. Edivaldo. Ele que fez o gol do Bahia ontem. Não, Everaldo. Everaldo. Boa, Edivaldo, obrigado. Quem mandou mensagem pra gente também foi o Daniel. Ele fala, bom dia a todos, Fernando Diniz é a melhor opção para essa transição. E jogadores que jogam na Europa já não estão acostumados com esse estilo de jogo atuando no Brasil. Tem um ou dois que tem condições. O resto é pé de rato. Ô, louco, hein? Bravo, hein? Bravo demais. O Peterson, ele tá em casa, hein? Ele está treinando em busca... para os jogos regionais, em busca do 9º título. Valeu, obrigado. Valeu, Peterson. E o Edinaldo mandou um joinha. Boa, o Edivaldo mandou um joinha, agradecendo aí a mensagem e ela foi pro ar. Tá certo! Vai começar aí o terceiro set, o terceiro e decisivo set, toda energia positiva aí para a Bia Haddad. Então vamos para a capital paulista, hoje super movimentada, né? Porque temos Choque Rei, né? As três torcidas envolvidas, né? O Trio de Ferro, Corinthians lá em BH contra o América e o Santos vivendo aí um momento conturbado, principalmente fora de campo. Vinícius Moura. São Paulo e Palmeiras se enfrentam hoje no Morumbi na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Os dois times voltam a se enfrentar no mesmo local 24 dias depois do Palmeiras vencer o São Paulo por 2-0 pelo Campeonato Brasileiro. É o terceiro ano seguido que os adversários se enfrentam em um mata-mata de competições que não sejam o Campeonato Paulista. Em 2021, deu Palmeiras na Libertadores. Em 2022, deu São Paulo na Copa do Brasil. O tricolor dessa vez não terá Jonathan Calleri. O argentino permanece com dores nas costas. Ele já foi desfalque contra o Fluminense no sábado e substituído por Juan, que deve ser mantido na equipe para a partida de hoje. O provável São Paulo tem Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Caio Paulista, Pablo Maia, Gabriel Neves, Wellington Rato e Rodrigo Nestor, Luciano e Juan. No Palmeiras, existe a dúvida sobre o aproveitamento do atacante Rony, que sente dores no tornozelo. O GE. Globo informou que Rony tem um inchaço no local. O volante Zé Rafael e o atacante Arthur serão desfalques. A provável formação palmeirense tem o Everton no gol. Na defesa, Mike, Gustavo Gomes, Luan ou Murilo e Piquerez. No meio-campo, Richard Rios, Gabriel Menino e Rafael Veiga. Luiz Guilherme ou Breno Lopes, Dudu e Rony. O clássico São Paulo e Palmeiras começa às 7h30 da noite. O Corinthians enfrentará o América no Independência, também pelas quartas de final da Copa do Brasil. O meia Matias Rojas não foi registrado a tempo e está fora da partida de hoje. Rojas poderia fazer sua estreia se o nome dele tivesse sido incluído no boletim informativo diário da CBF ontem. O meia Renato Augusto deve ficar no banco de reservas. Ele está recuperado de um edema na panturrilha. A provável formação corintiana tem Cássio no gol, Wagner, Gil, Murilo e Fábio Santos na defesa. No meio-campo, Fausto Vera, Maicon e Juan Oliveira ou Adson, Guilherme Biro,
Roger Guedes e Yuri Alberto. América e Corinthians começa às 9h30 da noite. O Santos desistiu de tentar negociar com o Tigres do México a compra do atacante Soteldo. O Peixe pagará 20 milhões de reais ao time mexicano pelo jogador e tentará vender o venezuelano. O Santos havia se comprometido no mês passado a comprar Soteldo, mas na semana passada, antes da assinatura do contrato, a comissão técnica santista afastou o atacante por indisciplina. Valeu, Vinícius, que bagunça virou o Santos nesta situação do Soteldo. Mas vamos aos envolvidos na Copa do Brasil. Fábio Scheibe, São Paulo e Palmeiras 7h30, é um São Paulo muito desfalcado e o Palmeiras desfalcado. É o equilíbrio marca o choque rei? Eu acho que o Palmeiras vai sentir bastante os desfalques do ataque, né? O Rony e o Rony machucado, o Arthur não pode jogar na competição por ter atuado já pelo Bragantino. Tem também o Zé Rafael no meio-campo, que já está um tempo fora. E o próprio Abel Ferreira, que não estará no banco hoje porque está suspenso, né? O Abel Ferreira também não vai poder participar do jogo de mais tarde. Eu acho que o Palmeiras recentemente tem conquistado algumas vitórias no Morumbi, mas historicamente não se dá bem no Morumbi. O São Paulo consegue fazer uma pressão boa, o estádio vai estar lotado, o São Paulo mesmo com bastante desfalques, tem um time que está subindo no Campeonato Brasileiro, Caleri, lógico, faz muita falta, mas o São Paulo consegue jogar bem no Morumbi e consegue dominar diante da sua torcida. Acho que um jogo hoje muito complicado, um jogo muito equilibrado, mas o São Paulo tem ligeiro favoritismo para esse duelo. Tá certo. Antônio Lupe, um pouco mais tarde, lá na Arena Independência, tem o Corinthians. Renato Augusto no banco de reservas. Vamos ver, né? Mas tem aí o Coringão em crise, enfrentando o América. Muita crise. Corinthians que tem uma dificuldade enorme atuando fora de casa, né? Inclusive, não conseguiu vencer o Remo, por exemplo, na Copa do Brasil deste ano. Perdeu por 2-0 e também perdeu no duelo contra o Atlético Mineiro, no jogo de ida, que foi fora de casa, mas depois conseguiu aí reverter esses resultados negativos e, consequentemente, conquistando a classificação. Só que o momento do Corinthians é muito delicado, tanto com as coisas dentro e fora de campo. Fora de campo, essa questão envolvendo o Luan. Dentro de campo, um time que não vence, não engata uma sequência positiva, brigando na zona próximo da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E o América, que não faz um Campeonato Brasileiro positivo, também vem tropeçando nas rodadas do Campeonato Nacional. Quando o assunto é Copa do Brasil, ele acaba se dando bem. A América, se não me engano, em 2020 conseguiu aí uma arrancada, foi eliminado acho que pelo Palmeiras na semifinal, já eliminou o Corinthians também da Copa do Brasil recentemente, então é um jogo para o Corinthians ficar atento e tomar muito cuidado com o América e quem sabe dar um sofrimento a menos para o seu torcedor, conseguindo aí uma vantagem no jogo de ida para resolver em Itaquera ou pelo menos levar aí um resultado igual para decidir em casa, onde o Corinthians é muito forte, jogando em São Paulo. Tá certo. Carlão. Opa, Fabião. Só um detalhe, falando ainda sobre o caso do Luan, né? A polícia identificou os 7 suspeitos hoje que teriam agredido, né? Entraram no motel para agredir o Luan, através das próprias redes sociais dos suspeitos, né? E um depoimento à polícia, uma testemunha que estava com o Luan no motel, disse que o bando, né, entrou, um dos integrantes do bando entrou armado, gritando que queria matar o Luan para ele sair do Corinthians, que todos ali também poderiam morrer, e esse bando se dizia fazer parte da Gaviões da Fiel. E quanto ao Santos, uma notícia que chega agora é que Dodô, lateral esquerdo, aquele que já jogou no Santos mesmo, que está no Atlético Mineiro, está perto de fechar com o time da Vila Belmiro. Bom jogador, Dodô aqui de Campinas. Dodô aqui de Campinas foi revelado pelo meu parceiraço Adriano Ridolfi. Grande Dodô. Mais algumas participações, Vamos, Carlão? antes de nós falarmos dos irmãos Isso, Guarani, né? Ponte Preta e Guarani. Dos seus filhos? Isso, exatamente. Isso. Bom dia, só quem perdeu um título com o Diniz sabe que não vai dar certo. Ganha de Bolívia e Peru, perde da Argentina e Uruguai, com falha na saída de bola, e aí todo mundo vai ficar P. E aí eu não posso falar o resto. É a opinião do Renner, que mandou mensagem aqui. O Virgílio, ele fala o seguinte: bom dia, será que o Ganso vai para a seleção? Em outros tempos, hein? Poxa.
Ganso era bom. As lesões atrapalharam, embora ultimamente esteja jogando bem, né? Sob o comando do Diniz. Caiu um pouquinho, né? Ultimamente, mas faz um 2023 muito bom, o camisa 10, Paulo Henrique Ganso. 11h45, vamos de Ponte Preta, Antônio Lupe, estreia ontem em Copa Paulista, Série B de Campeonato Brasileiro, sábado tem o Avaí, ou seja, uma semana de muito trabalho, uma semana movimentada pelos lados de Moisés Lucarelli. E a gente começa falando de Copa Paulista, porque ontem a Macaca estreou contra o 15 de Piracicaba, perdeu pelo placar de 1-0, e quem acompanhou de perto esse jogo inicial da Macaca foi o repórter Rodrigo Castro, Castrinho, repórter do GE, que traz mais detalhes aqui na CBN. Oi pessoal, teve Copa Paulista aqui no estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba. O 15, com um time bem parecido que vem disputando a Série D, recebeu a Ponte com um time completamente diferente. Jovens, apostas, até o técnico não é o mesmo, é o Edson Abobrão. E no jogo, o 15 jogou melhor no primeiro tempo. Fez o gol aos 15 minutos com o Júnior Sergipano, aproveitando uma chance na área. A Ponte ainda teve uma grande chance numa falta bem pertinho, no último lance do jogo, e mandou a bola na trave. Mas terminou assim, estreia das duas equipes, vitória do 15 de Piracicaba. Agora, para a gente explicar, os dois times voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro. A Ponte contra o Avaí pela Série B. Pela Série D, o 15 vai até Catalão encarar o Craque. Agora, pela Copa Paulista, os dois também entram em campo, a Ponte no domingo contra o Oeste e o 15 na terça-feira contra o Juventus. Um abraço. Outro para você, Castrinho. Obrigado pela participação. Carlão, acompanhei, vou ser sincero, o primeiro tempo que foi muito triste. Acompanhou? Acompanhei. Parabéns, Antônio. Através da plataforma que transmite os jogos. Acompanhei o jogo. A Ponte, é preciso ressaltar que não tinha alguns jogadores que foram contratados para a Copa Paulista. Um desses casos é o Cristian Noto, artilheiro da gloriosa Inter de Bebedouro, que não estava regularizado no BID. Então, muitos jogadores do Sub-20 que ainda não têm uma experiência, porque o 15 jogou com atletas que estão aí no elenco da Série D que não estão sendo utilizados, mas são jogadores mais rodados do futebol brasileiro, principalmente aqui do futebol paulista. Então, mas as duas equipes, tecnicamente, muito abaixo. É claro, jogo de estreia, ansiedade e tudo mais. E essa competição, como a gente disse ontem, é importante para a Ponte Preta, que pensa e quer conquistar uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem, coisa que ainda não está garantida para a Macaca, que no Campeonato Brasileiro da Série B tem compromisso contra o Avaí, sábado às 5 horas da tarde, lá na Ressacada. Avaí de técnico novo, mandou o Morínigo embora, contratou quem? Ele, Barroca, com seu barroquismo, que vai ter a semana cheia aí até a partida contra a Ponte Preta. E quem conversou com a assessoria de imprensa da Macaca foi o Mailton, lateral direito, esquerdo, atacante, meio e zagueiro, fala a respeito dessas funções que ele vem fazendo sob o comando do técnico Felipe Moreira. Então, né, a gente vem trabalhando durante a semana, ele sabe dessa versatilidade minha, de atuar de esquerda, de ponta ali, de lateral direito. Então, acho que isso acaba agregando com o grupo ali também, a hora que precisar. O Arthur estava suspenso nesse jogo, pude atuar de lateral esquerdo ali, acabei dando assistência. Foi muito importante para o grupo e para a continuidade do trabalho. E é isso, é onde colocar ali que tem que estar dando conta do recado e fazendo bem. Eu acho que acaba que não muda muito para mim, porque eu sou um cara, tanto na lateral também, eu sou muito ofensivo, então acabo fazendo esse papel ali muito bem também. E eu acho que é mais a volta ali, né? Porque você acaba tendo que ficar mais no ataque, pressionando o zagueiro. E na hora do retorno também tem que compor a linha ali atrás. Eu acho que não muda muita coisa não, mas é isso aí. Tem que estar preparado para tudo, para todas as posições, tá jogando ali, é isso, ajudar a Ponte. Eu acho que como eu falei, a gente tem uma semana cheia para trabalhar aí. Vai dar para aperfeiçoar os erros que a gente vem tendo nos jogos. E eu acho que é isso, vai ser um grande jogo, eles também eles estão lá embaixo, vão querer buscar jogo, vão estar dentro de casa, vão querer propor jogo. E a gente tem que ser esperto, tem que ser ali jogar no erro, aproveitar as oportunidades que tiver e trazer os 3 pontos para casa, que é o que a gente almeja aí. O Mailton deve voltar para sua posição de origem, para a direita, porque o Arthur, que ficou suspenso contra o Novo Horizontino, volta após cumprir suspensão pelo 3º amarelo, e também tem a volta do zagueiro Matheus Silva, que vai formar a dupla de zaga aí com o Fábio Sanches. Então, por enquanto, notícias boas em relação a cartões. Em relação aos jogadores que estão machucados, a gente ainda aguarda aí um posicionamento da Ponte Preta, principalmente sobre a situação do Gé, que
tem uma questão aí se vai ou não operar e preocupa o departamento médico e departamento físico da Ponte Preta. Tá certo, é a Ponte aí enfrentando o Avaí, jogo difícil. Agora, engraçado, né? O Mailton, o próprio Everton, né? O Luiz Felipe, oscilam demais, né? O Luiz Felipe ainda jogou mais, né? Tem mais minutagem desde os tempos do Hélio dos Anjos, mas tecnicamente deixa um pouco a desejar, tem muita força, mas tecnicamente um pouco abaixo. O Everton, altos e baixos, né? E o Mailton também. O que atrapalha o Mailton é a sequência de lesões, né? Ele não consegue ter aí 3, 4 jogos sempre aí, né, convivendo com o departamento médico, mas quando está na ponta dos cascos, ele realmente ajuda. Fez gol contra o Botafogo, lá em Itu ele foi bem atuando ali na linha ofensiva pelo lado esquerdo, foi bem atuando na linha defensiva aqui na última partida, jogando como um lateral esquerdo de ofício. Então, um cara que tem ajudado, mas se estivesse perto do 100% fisicamente, né, as condições clínicas dele, com certeza estaria ajudando muito mais o técnico Felipe Moreira. Ponte, que é a 14ª colocada, com 18 pontos dentro da Série B, e o Avaí, que vai estrear o Barroca, como o Lupe disse, é o penúltimo, com 11 pontos conquistados. Um intervalinho, né, Valmirzinho? Tem um intervalo aqui, e daqui a pouco a gente volta com tudo sobre o Guarani, que recebe o Londrina no sábado de manhã. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Horas 53 minutos, atualizando o Wimbledon. Biadad vai vencendo aí o terceiro set por 2-1 na partida empatado, Biadad contra a Kazakh Putintseva, 1-1, mas o terceiro set vai dando Brasil, Biadad 2-1. Antônio Lupi. Responda para o Rogério, que horas é o sorteio da Libertadores? Estou achando que o Palmeiras vai pegar o Flamengo. Nossa, mãe, 13 horas, 1 da obrigado. tarde. Responde. Aliás, um sorteio que gera muita expectativa em virtude disso. Equipes fortes favoritas no pote 1 e equipes fortes favoritas no pote 2. Antônio Lupi. Sou eu. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, notícias do Guarani Futebol Clube. O Brinco que passa por uma reforma, né, no sistema de iluminação. Em breve, uma iluminação melhor para os jogos no período da noite. Até por conta disso, o Guarani vai jogar nesse mês de julho, no período da manhã. É o caso do jogo contra o Londrina, sábado às 11 horas. O Bugre, que tenta a reabilitação, já que vem de derrota para o Botafogo em Ribeirão Preto, perdeu por 1-0, foi a primeira derrota do técnico Humberto Louser, que já começou a trabalhar com a equipe visando esse duelo contra o time paranaense. O Louser tem a volta do Matheus Bueno, que cumpriu suspensão contra o Botafogo, foi expulso na vitória em cima do Mirassol, e agora ele volta. O Matheus Barbosa ainda vai ser reavaliado pelo departamento médico para saber se tem ou não condições de jogo. Se no jogo contra o Botafogo o problema foi no meio-campo, dessa vez o Louser tem um problema na lateral direita, porque o Diogo Matheus recebeu o terceiro cartão amarelo, está suspenso. O substituto é a improvisação do Ivan Alvarinho, que também recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Botafogo
e também está suspenso. Com isso, espaço para a base. Ian, de 17 anos, jogador alto e que vem treinando bem e elogiado pelo técnico Humberto Louser, deve ganhar a oportunidade no time titular do Guarani. O Ian chamou a atenção do time principal quando fez bons jogos pelo Sub-17, também pelo time Sub-20 e agora deve fazer aí a sua estreia no time principal, no time profissional, contra o Tubarão. Tudo indica que se o Ian for bem, pode inclusive ser uma das opções para o sistema defensivo da lateral direita, porque como tem só o Diogo Matheus, o Alvarinho tem futuro incerto, contrato até o final do mês, ainda não há uma efetivação da renovação do contrato do Ivan Alvarinho. O Ian, se der uma resposta positiva, pode sim ser aí o substituto imediato caso o Diogo Matheus tenha algum problema por lesão ou por cartão. Então, é uma atração para esse jogo contra o Londrina. Ian, de 17 anos, deve ser o titular na lateral direita, Carlão. O menino da base sempre é uma atração, ainda mais no Guarani, que tem tradição em revelar grandes talentos, né? A fila é extensa, os nomes são pesados. Mas quando você falou do Ian Henrique, me veio na cabeça, sabe quem? Até que não teve tanta identificação com a torcida, mas foi seleção brasileira, foi futebol espanhol e hoje desfila o seu talento no Atlético Mineiro. Lembrei de Mariano. Mariano tem residência fixa em Valinhos. Boa figura, um bom sujeito e um grande jogador. E surgiu no Guarani também, nessa fria, né, numa escassez de jogadores. E aí o Mariano foi escolhido, acho que em 2004, se eu não estiver enganado. Curiosamente, foi no ano do rebaixamento do Guarani na Série A, mas aí o Mariano trilhou um caminho maravilhoso e hoje está no Atlético Mineiro, mas está muito rico, né? E isso é muito legal quando um jogador da base ganha o mundo, e assim foi com o Mariano, e a gente espera aí que o Ian Henrique siga o mesmo caminho, que ele tenha boa sorte e sucesso nesta primeira partida como um titular do Guarani no jogo contra o Londrina, sábado, às 11 da matina. Estaremos juntos, Antônio Luque. Estaremos juntos. Você paga o café? Vamos chegar mais cedo, você paga o cafezinho? Vamos combinar. Ali do lado tem boas padarias. O jogo é às 11? Isso, às 9. 9h23 ali, naquela panificadora ali, onde o pessoal corre na frente? Isso, boa. Combinado. Bem lembrado. 11h57, Lupe, temos mais participações aí? O pessoal elogiando o Fernando Diniz, não gostando, expectativa para o Choque Rei, o Coringão. Temos mais algumas participações, sempre aqui conosco o Marcelo lá do Nóbregas. Opa! Tô ficando lá esses dias, viu, Marcelão? Tô ficando lá durante esse período aí, onde minha esposa está passando férias e foi viajar. Mandar um abraço também aqui pro Carlos, que tá falando lá do Cambuí. Tá falando que também vai dar Palmeiras e Flamengo, hein? Na Libertadores. Eu acho que não. Porque é uma atração a mais para um jogo mais decisivo, né, Carlão? Eu gostaria também de um jogo mais, uma fase mais aguda da competição. E Fábio Scheibe acho que pode confirmar, mas o Paris Saint-Germain tem novo técnico, né? Opa! Vai lá, Fabião! Sim, o Paris Saint-Germain tem novo técnico depois da saída do treinador antigo. Luiz Henrique é o novo treinador do Real Madrid, do PSG. O Luiz Henrique, que é espanhol, estava na seleção espanhola. Até antes da Copa do Mundo do ano passado, ele se declarou como o melhor técnico do mundo. Então, o PSG anunciando o Luiz Henrique como novo treinador. Vai treinar aí, então, Mbappé, Neymar e companhia. Poxa, será que vai? Se bem que o Neymar a gente não sabe, né? Será que com o Luiz Henrique o Neymar vai? Aliás, ontem bombou, você que gosta de videozinhos na internet. Ele tava alegre, né? O cara jogou o celular pra ele, Ele tava bem alegre. Como o Neymar é notícia, né? Impressionante. Tá curtindo a vida dele, né? Curtindo a vida adoidado. Adoidado. 11 horas... Vai ser pai de novo, hein, Neymar? Boa. Juízo, boa. hein? 11 horas e 59 minutos. Fechando, já ali. Fechando, Valmerzinho. Biadade vai vencendo por 3-1. Vamos torcer pela classificação. E a gente volta no Arena com Eliel Almeida às 4 da tarde. Até já, valeu, Fabião, até já. Valeu. CBN Esportes Campinas. Rede CBN.